Lula perde apoio de lulistas e nordestinos e desaprovação vai a 51%. Pesquisa Data Poder, feita em 25 a 27 de janeiro, mostra que a aprovação de Lula 3 atingiu o pior patamar da gestão e está em 42. Ou seja, 42 de aprovação, 51 de reprovação. Rapaz, o governo do presidente Lula entrou na segunda metade do seu mandato com rejeição recorde e perda de apoio em grupos que o ajudaram a se eleger em 22. Dados da pesquisa mostram que 51% dos eleitores declaram desaprovar a gestão petista, enquanto 42% dizem aprovar. É a terceira vez desde a posse, em janeiro de 23, que a taxa de desaprovação supera a de aprovação. Desta vez, entretanto, o cenário é mais crítico. A diferença entre as taxas é de 9 pontos e está fora da margem de erro de levantamento. Vamos lá. Bom, estamos vendo aqui a famosa abertura da boca de jacaré, né? A aprovação dele vem caindo e pelo que a pesquisa demonstra, tá? Vamos saber os dados da pesquisa. A reprovação dele ela tá apontando justamente dentro da base coração do PT. Olha aqui, só entre os eleitores do Lula, né? Veja só, isso aí é o hardcore do petismo. A desaprovação dele bateu 23, mas a aprovação dele junto a esse eleitor caiu para 73. Ele começou o mandato com 87%, ou seja, uma diferença de 14 ali. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu conheço alguns petistas, hoje quase não falo, mas eu sei o que eles pensam. A mentalidade do petista, ela vai na seguinte linha. Nós conquistamos, graças ao Bolsa Família, uma fortaleza eleitoral que é o Nordeste e que são as pessoas pobres do Brasil. A gente reparou isso, os petistas sabem isso, que faça chuva, faça sol, a gente leva esses votos. E onde eles tiveram a certeza absoluta disso? Vocês vão lembrar que a aprovação da Dilma caiu para níveis muito baixos às vésperas do impeachment. A Dilma estava queimada. Então você vai falar, então a Dilma estava reprovada, inclusive nesse eleitor da fortaleza do PT. Mas o que foi provado para eles? Que nas eleições de 2018, quando eles lançaram o Haddad, que não era sequer um cara conhecido, o Haddad buscou esses votos, ou seja, esse eleitor aceita desaforo. Uma crise econômica, política, moral, corrupção e tal, a Dilma destruída, esse eleitor ele não sai à rua para defender, mas ele vota. Ele vota. E o PT falou, cara, o que a gente tem ali é o melhor tipo de eleitor. Esse eleitor não te cobra, não te exige nada. Dê a bolsa pra ele, fale aí não sei o que, ele vai ser grato pra você, porque ele está grato ao PT desde 2004, 2005. Esse eleitor tá grato ao Lula e vai votar no que o Lula mandar. Então ali é um patrimônio, tá? E é um patrimônio sólido, a gente tá falando aí de um patrimônio eleitoral que não se altera desde a eleição de 2006. 2006, 10, 14, 18, 22. São 5 eleições seguidas que este patrimônio eleitoral é do PT. É como se o PT tivesse investido em ouro, entendeu? Fala, pô, mas ouro, aquele, sabe? Puta, ouro é ouro. Mas, o Lula tá velho, não há renovação. O Centrão tá comprando o voto desses caras. Tem um fenômeno que a emenda... esse fenômeno, se tiver aí a galera da Valete ouvindo, vale estudar, tá? Qual o fenômeno, que é um fenômeno a se estudar mesmo, tá? Antigamente, até o surgimento da Bolsa Família, a relação do coronelismo era uma relação feudal e federalizada. Com um princípio, havia um princípio da subsidiariedade no coronelismo, que era assim, o prefeito e o coronézinho local cuidavam da pessoa, aí do prefeito um cara vinha assim, acima, então você tinha, por exemplo, na Bahia a família Magalhães, que tinha o seu coronelismo, o seu sistema assistencial, não era sistema, a água que levava, tá, a compra de voto ali, e você tinha isso. Aí vem o Lula, quando surge com o Bolsa Família, o Lula ele dá um bypass neles, ele tem um cartão na Caixa Econômica Federal, que cria uma relação de dependência entre o eleitor lá na ponta e Brasília. Ele deu um nó nos coronéis. E esse nó destrói as oligarquias que não eram lulistas, por exemplo, as oligarquias do PFL, uma parte das oligarquias do PMDB, e aí novas oligarquias surgem, fiéis ao Lula, fiéis ao PT, se estabelecem nesses estados, tomam os estados dessas antigas oligarquias como representantes da marca Lula. Entenderam?
E aí você criou uma nova relação. O PT, ele fez ali essa fortaleza com base nisso. Tanto que, poxa, a Bahia é um estado que não cresce economicamente, a violência só sobe e o baiano vota lá nos caras. Aí, o que acontece? Você tem governadores horrendos. O Rui Costa foi uma bosta de governador e hoje a Bahia tem talvez o pior governador do Brasil, que é o analfabeto do Jerônimo, que é um analfabeto. O Jerônimo é um analfabeto, é um imbecil, trabalhava com educação, é um analfabeto. Você botar o Jerônimo pra falar, não sai nada. O povo da Bahia tá aí, é 13, vota no Jerônimo. Coitado do Sandro que tá tendo que enfrentar isso. Né? O Wallace falou, o incompetente Jerônimo foi só eleito graças. Então, foi criada essa relação lá. Aí surge o orçamento secreto, surgem essas emendas, acaba, a gente precisa colocar aqui, acaba a grande fiscalização que tinha, que a Lava Jato tinha gerado, aquele senso de, nossa. E aí você começa a restabelecer o coronelismo, ou seja, essas lideranças regionais do Centrão começam a se empoderar novamente na relação. E acho que o maior exemplo foram as eleições municipais agora, né? Todo mundo tá, a gente já vem falando, a gente cantou essa bola, foi a eleição da compra de voto, e o Centrão já tá afirmando suas lideranças ali, tanto que o Centrão já tá pensando em ter candidato para a eleição de 26. O Centrão tá pensando nisso, o Kassab pensa, o União Brasil pensa. O Centrão já começa a olhar, não. Por quê? Porque o Lula tá ficando velho e o Centrão tá voltando a ter aquele tipo de relação coronelista pré-Bolsa Família. Capite? Entendeste, Riso? Sim. Isto é uma dinâmica nova e eu acho que isso bota medo no PT. A pesquisa não tem correlação com isso. Essa relação da pesquisa o Lula está começando a perder esses eleitores que, né, a vida começa a ficar dura, a inflação, a renda que não aumenta, foi prometido muita coisa, nada foi entregue. Mas, na hora de você buscar esses votos em algum momento, você vai ter problema. Ainda mais se você combinar queda da popularidade do Lula e empoderamento do Centrão. Aí você começa a corroer o patrimônio do PT. Sem esse patrimônio, o PT tá ferrado. Porque o eleitor urbano de esquerda, ele não é necessariamente petista, ele pode ser PSOL. O PSB tá investindo nessas farsas, tipo Tabata Amaral e aquele débil mental lá de Recife. O PSB tá investindo. O PDT ficou para trás. O PCdoB também ficou para trás. Então, se olhar ali no frigir dos ovos, tá? A situação do PT já é uma situação periclitante no médio prazo. E mesmo se o PT ganha a eleição presidencial com o Lula, ele faz uma mágica e ganha a eleição, nada disso está resolvido. Porque eles precisariam resolver a porcaria do orçamento secreto, mas quem disse que eles vão conseguir resolver a porcaria do orçamento secreto? Nada nos diz. Nada nos diz. E me parece, comentários gerais em Brasília, que tipo, gente, isso aqui não volta atrás não. Essa porta que foi aberta no governo Bolsonaro não se resolve mais. Né? Não deixa de ser sintomático, até simbólico que o Bolsonaro tenha dito: eu sou do Centrão, eu sou do Centrão. Sim, nunca. Assim, parece que o Bolsonaro ele trouxe as coisas para um estado coronelista, old school, pré-PT. Muito louco, né? Muito louco.